Parte 200 refutando o líder Patota. Então, gente, basicamente o Patota líder mandou isso aqui. Outras evidências que contribuem com a minha teoria é que Toriyama nunca concordou com Koyama sobre a cosmologia e que sua interpretação é completamente diferente. Koyama até diz que a cosmologia está estritamente sob responsabilidade do próprio Toriyama. Então, tipo, ele manda 3 tweets que supostamente são as provas, né? Que basicamente mostram que o Koyama não tem autoridade para falar sobre Dragon Ball. Mas, basicamente, esses tweets só prova que ele tá errado e que ele paga que sabe interpretar grandes teorias físicas, mas na verdade ele não aguenta interpretar nenhum Twitter. Então, gente, vamos ao primeiro Twitter. O primeiro Twitter, basicamente, ele não refuta nada. Primeiro, porque ele fala o óbvio. É óbvio que a cosmologia é de domínio do Akira Toriyama. Se você negar, isso é idiota. E o segundo ponto é o seguinte: esse Twitter tá fora de contexto, né? A gente não sabe o que o Koyama respondeu pra ele ter, né, dado esse complemento. Que a gente percebe aí pelo Twitter que essa fala dele é um complemento ao agradecimento do cara de baixo, né? O cara que fez a pergunta pra ele. Então, tipo, basicamente, esse Twitter ele não serve como refutador, porque em nenhum momento o Koyama ele é utilizado como uma fonte que supera o Akira Toriyama, que tá acima do Akira Toriyama, mas sim uma fonte que tá próximo do Akira Toriyama e pode falar com mais precisão qual é a visão do Akira Toriyama sobre o cosmos de Dragon Ball. Esse tweet aqui não tem nada a ver com o que o Alucard tá falando, porque basicamente ele tá falando que o Koyama, ele basicamente só dá a opinião dele e o Akira Toriyama não concorda com ele. Só que, tipo, esse tweet do Koyama aqui, ele pode ser linkado numa parada que tem na Daisenshu. Então, basicamente, o Koyama aqui, ele só estaria repetindo uma coisa que foi dito na Daisenshu, né? Se a gente considerar o contexto específico desse tweet. Esse Twitter eu deixei por último porque ele é especial. O senhor Alucard acredita que esse Twitter é o grande refutador total, né? Que basicamente prova que de fato o Koyama não deve ser levado a sério. Só que é bem o contrário disso. Basicamente esse Twitter prova sim que o Koyama ele pode sim ser levado a sério. E o porquê? Porque basicamente no Twitter, como vocês puderam ver, ele declara que há uma divergência de ideias entre ele e o Akira Toriyama. E nós sabemos que o Sr. Koyama, quando ele está falando da opinião dele, ele deixa muito claro que ele está falando sobre a opinião dele. O que nos leva a entender uma coisa bastante óbvia. E é basicamente o seguinte: o Koyama, em várias declarações, ele está falando sobre o conhecimento que ele tem sobre a cosmologia de Dragon Ball com referência no Akira Toriyama, porque ele deixa claro quando ele está falando da opinião dele. E nas situações onde ele não deixa isso claro, que não é uma opinião dele, é uma resposta direta, fica claro que ele está se referindo diretamente à visão do Akira Toriyama sobre a cosmologia de Dragon Ball. Esse argumento se faz verdade quando a gente observa que o Koyama ele diz várias coisas que são diretamente linkadas às coisas que a gente encontra nas Daisenshu de Dragon Ball. 2 exemplos simples aqui para vocês, né? O Twitter que o Sr. Alucard mandou, onde basicamente ele está falando de camadas infinitas, que pode ser linkado à estrutura do outro mundo, e a questão do Koyama falar sobre o mundo supremo ser uma dimensão acima de 5D, que é linkado com o que foi dito, né? No caso, na Daisenshu 4 sobre o mundo dos deuses.